Bem-vindos a mais um podcast do Conecta Parceiros de Negócios. Eu sou a Silvia Vargas. Segue a gente lá nas redes sociais, @Conecta27Vix. Hoje a gente vai conversar com o Marcos Vinícius. Bem-vindo. Obrigado. E vamos falar um pouquinho de seguro de vida, é isso? Perfeito. Primeiro se apresenta aqui pra gente. Meu nome é Marcos Vinícius, sou corretor de seguros há mais de 15 anos. Moro em Vila Velha hoje, casado com a Thaís. Mais de 15 anos, comecei no Bradesco. Na época o Bradesco ele pagava a pessoa para tirar a certificação. Pagava não, dava a certificação, depois você atuava dentro das agências. Fiquei 10 anos lá, saí, fui para o mercado. Hoje atuo no mercado e também faço parte do time de seguros de uma empresa de São Paulo, da Portfel, do Grupo Primo, né? Uma outra área, a gente atua lá mais com a parte de seguros de vida. Estou aí mais de 15 anos nessa área. E o que é seguro de vida? Eu tenho a impressão que pouca gente sabe. Pois é, seguro de vida é um produto muito... A gente desmistifica muito isso no mercado, né? Porque existe um preconceito muito grande, né, sobre o próprio seguro de vida. A gente vive numa era digital que a gente abre conta aqui, né? Pelo celular, em 5 minutos. Mas há um pouco tempo, principalmente antes da pandemia, não. A gente ia abrir conta, a gente ia até o banco com a nossa pastinha, documentação, cópia e levava para abrir. E a gente saía de lá com muito produto empurrado, né? E o seguro era um deles. Então o seguro por muito tempo, foi um preconceito muito grande sobre esse produto, né? Que era obrigado, né? Obrigado. Você compra um apartamento, você é obrigado a botar o seguro. Obrigado. E o tal do favor, né? O seguro sempre foi atrelado a muito favor de gerente. Por favor, eu preciso de uma meta, tem uma metinha para bater. E aí acaba ficando esse pré-conceito muito grande do que de fato é o produto. É um excelente produto, é uma excelente proteção, só precisa ser bem direcionado. Então, o seguro é um seguro como qualquer um outro, né? Só que específico a nós, né? Ao seguro de vida. Então, um produto muito bom, só precisa ser bem trabalhado. E quem precisa de um seguro de vida? Todos nós hoje precisamos de um seguro de vida. A gente só precisa saber como montar, né? Se eu te perguntar rapidamente assim, eu te falar, uma pessoa hoje solteira sem filhos precisa de seguro? Então, se você me perguntasse isso 5 meses atrás, eu ia falar assim, não preciso. Eu já sei qual é a resposta, porque eu sou sua cliente. Mas se você me perguntasse 5 meses atrás, eu diria assim, não precisa. Vai deixar o quê pra quem? Não tem ninguém? Pois é. Então é isso que a gente fala muito nas nossas reuniões, nas nossas abordagens sobre o assunto. Seguro de vida vai muito além de um capital de morte, que a gente chama também de sucessão. Eu não estou mais aqui, eu fui de uma maneira antecipada. Eu não quero, né? Ninguém quer ir antes da hora, né? Mas isso pode acontecer. Então, nem sempre eu tenho algo a quem deixar. Nem sempre eu tenho um cônjuge, nem sempre eu tenho filhos, nem sempre minha família depende de mim. Às vezes eu posso ser uma pessoa solteira, sem filhos, mas eu tenho uma mãe que precisa de mim, que eu ajudo, eu tenho um irmão, tenho um sobrinho. Então também é interessante essa ideia na hora de construir uma proposta, mas às vezes não. E aí a gente trabalha muito com a parte de cobertura de seguro de vida em vida. Porque a gente está sujeito a muita coisa hoje, né? Eu gosto muito de dividir a nossa vida em fases, né? A gente tem a fase 1, que é aquela fase do 0 aos 18, que a gente não tem grandes preocupações financeiras, mas a gente cresce, né? A gente se forma, a gente entra numa fase que eu chamo de fase ativa, que a gente está trabalhando, estudando, se formando, adquirindo patrimônio, guardando dinheiro, evoluindo profissionalmente, porque a gente está trabalhando, querendo ganhar mais sempre. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter o mesmo ritmo, né? A gente não vai ter o mesmo ritmo de trabalho para sempre. Uma hora a gente vai começar a desacelerar. Mas para a gente chegar nessa fase final, a gente passa por uma fase 2, que é essa fase ativa, né? É uma vida, é a vida que a gente vive hoje. Todos nós aqui estamos nessa fase. E ela precisa ser protegida, né? Enquanto eu estou numa função laboral ativa. Porque a gente não sabe dia de manhã, a gente pode sofrer um acidente, pode ficar inválido, a gente pode ter um diagnóstico de doença, a gente pode ter uma diária de internação e depois disso tem vários custos, eu posso fazer uma cirurgia, eu posso ficar afastado temporariamente do trabalho. Então tudo isso são formas que eu consigo me proteger dentro de uma carteira de seguro de vida. E eu não falei nada de deixar para alguém nessa segunda parte. Eu falei apenas de benefícios em vida que eu posso ser esse protagonista dessa pólice. Então, eu posso me proteger também dentro de uma pólice de seguro, independente se eu tiver a quem deixar. Então, não é um... Talvez seguro de vida tinha que mudar esse nome. Porque eu vejo, assim, como uma proteção à saúde. Perfeito.
que andaria talvez junto com um plano de saúde. Exatamente. Então, o plano de saúde é aquele suporte quando você está doente para você ficar internado no hospital. Mas, aí eu estou dando o meu exemplo, sou autônoma. Perfeito. Se eu ficar internada no hospital, o meu plano vai cobrir aquele tempo. Mas como eu vou ganhar dinheiro nesse tempo que eu não estiver trabalhando? Porque eu sou autônomo, trabalho sozinha. Exatamente. Imagina assim, quem joga xadrez, né? O xadrez, você tem a linha da frente, que são os peões. A linha de frente é quem avança primeiro. Então, o plano de saúde é como se fosse isso, como se fossem os peões do jogo de xadrez. Ele é a linha de frente. O plano de saúde, de fato, vai te internar. O plano de saúde, de fato, vai fazer suas consultas, procedimentos, exames, como um todo, tá? As duas coisas andam juntos, né? Porque, por mais que a gente tenha um excelente rol, que é o rol DNS, do plano de saúde, tem muita coisa que vai além disso, né? E aí, os gastos com isso. A maioria dos exames específicos, que às vezes você tem um diagnóstico de doença, é aquele exame que vai dar o norte do tratamento, não está no rol DNS. E a gente precisa pagar esse particular, né? Eu tenho um amigo que teve um diagnóstico de leucemia e ele precisou fazer um exame que na época, isso há 8 anos atrás, custava 11 mil reais. E de onde que ele vai tirar dinheiro para isso? Quando a gente está começando a nossa vida profissional, muitas das vezes a gente não tem patrimônio ainda. E da onde que eu vou tirar o recurso para pagar tudo isso? Aí que entra um seguro de vida. Porque eu tive um diagnóstico de um câncer ou qualquer uma outra doença, eu recebo isso quanto antes, eu já dou a entrada na seguradora, recebo esse recurso e uso como bem entender. E aí eu pago um exame, eu pago um tratamento, eu pago um procedimento, enfim, fisioterapia. Nem sempre a melhor fisioterapia é a de plano de saúde, muitas das vezes é a particular. Então são recursos que a gente vai potencializar nosso tratamento, né? E é um seguro andando junto com o plano de saúde. Às vezes a gente tem muita região no país que o SUS é muito bom, mas nem todo lugar é tão fácil acesso assim. Mas independente, né? Quando a pessoa não tem um plano de saúde, às vezes o SUS pode atender ou não, mas o seguro de vida ele entra junto nesse momento, né? Dando suporte nos gastos, até porque a gente quer sobreviver a qualquer tipo de situação como essa. Da melhor forma possível. De preferência com dinheirinho no bolso, pra gente não passar. Já estão no aperto de ter uma doença ou um acidente, ainda ficar com aperto financeiro. Eu falo o seguinte: o seguro, qualquer tipo de seguro, às vezes a gente pode proteger um bem específico, como o seguro de carro. Eu protejo o seguro do carro especificamente. Mas o que eu estou protegendo de verdade? O meu bolso. Por quê? Se esse carro for roubado, se eu der um PT. Se eu não tenho um seguro, eu que vou ter que tirar das minhas reservas ou fazer um novo financiamento para comprar. Quando eu tenho, o seguro ele entra nesse meio e me indeniza. Então, o que eu protegi de fato? Meu bolso. Porque eu não vou ter que tirar das minhas reservas para comprar outro. O seguro de vida é a mesma coisa. Eu protejo o meu bolso se eventualmente eu passar por isso. Eu falei de pessoas, às vezes, no início de uma carreira profissional. Agora, imagina a pessoa que já tem patrimônio, já tem seus investimentos. Qual que é a importância também de um seguro para essas pessoas que, às vezes, já têm recurso financeiro de uma maneira bem ajustada, né? Eu blindo exatamente o que ela construiu. A gente sabe que não é fácil juntar dinheiro, principalmente no Brasil, né? A educação financeira nem todo mundo tem. E mesmo quando a pessoa tem, se a gente se depara com isso, a gente vai ver isso desmoronar, né? Porque vai ser de lá que eu vou sacar para poder custear todo o tratamento. A gente não vai medir esforços para sobreviver um diagnóstico de um câncer ou de um AVC ou de qualquer coisa do tipo, né? Então, o seguro, ele, entrando junto com o plano de saúde, é um cenário ideal. Agora, vamos às saias justas. Claro. A primeira, você falou aí em educação financeira. E eu vejo uma divergência na fala entre corretores de seguro e educadores financeiros. Eu já ouvi educador financeiro falar o seguinte: não faça seguro de vida, não contribua com o INSS, junta dinheiro porque você ganha mais, assim eles fazem todo o cálculo. E aí, é verdade ou não é? Eu discordo um pouco. Eu acho que assim como um investimento, você nunca vai para um lado só 100%. Existe uma diversificação. O seguro ele entra nisso também. O seguro ele precisa ser bem montado. Até quando eu falo ser bem montado, é tanto nas coberturas quanto no valor a se pagar. Quando eu falo de um planejamento financeiro, eu não posso passar do custo desse seguro de até um percentual específico. Porque, senão, o mês que ela tiver uma revisão do carro para fazer que ela não esperava, né? Bati com um carro, tem uma franquia para pagar. O mês que ela ter um imposto, né, do carro ali, um DPVAT, um IPVA que vem naquele mês e ele acabou esquecendo, não lembrar.
Então também tem que ter uma organização onde no mês mais turbulento eu ainda consiga pagar o meu seguro, né? De uma maneira confortável. Né? O seguro ele precisa entrar dentro de um pensamento que é um investimento a longo prazo, porque se acontecer alguma coisa eu estou assistido. Porque não tem seguro que era caro quando cai uma indenização. Essa é uma das premissas do seguro. Né? Um seguro bem feito, com custo acessível, com coberturas coerentes, ele, quando eu recebo, não tem custo que ele era no passado, que eu falo, que arrependimento de eu ter pago. Pelo contrário, ainda bem que eu pagava o seguro. Só precisa ser bem montado. Não posso extrapolar valores, senão eu vou sobrecarregar a vida financeira dessa pessoa, e eu tenho que ter coberturas justas que realmente, quando eu receber, vai mudar minha vida. Depois que eu fiz o meu seguro, eu tenho recomendado para todo mundo que eu conheço, assim, familiares e pessoas, porque me abriu bastante os olhos para isso, porque eu tinha esse pensamento de que só vai deixar dinheiro para quando eu morrer, para deixar dinheiro para filho. Eu corri atrás, meu filho corre também. Se vira aí. Só que eu entendi essa fórmula. E eu, quando converso com as pessoas, eu vejo que elas têm uma mentalidade que é essa, só para caso de morte. E outra coisa que as pessoas pensam também é que é caro demais. Você conseguiria ter uma média de percentual do valor do salário, do rendimento da pessoa que você gasta com seguro? Isso. Eu tenho uma linha de raciocínio, a minha é não passar de 5% da renda da pessoa. 5% num primeiro momento pode assustar, mas é não passar, não significa que vai chegar. É até 5. Até 5. Alguns dos... nessa corretora de São Paulo que eu também atuo, que eu sou um dos que trabalha lá no time, a gente fala o seguinte, que 80% da nossa renda tem que ser destinada a gastos fixos. Claro que falar assim é muito fácil, mas você pode trabalhar para tentar chegar lá. 80% da nossa renda é destinada aos gastos fixos, 20% a gente tem que pensar em futuro. Pensar em futuro é uma série de coisas, fazer investimentos, né? Enfim. Desses 20%, 5%, um quarto dos 25% da renda, eu preciso pensar em como eu posso ter acesso a proteções urgentes, imediatas. E o seguro de vida, ele é uma ação imediata. Porque um seguro de vida, se eu tenho um diagnóstico de câncer, um AVC, um infarto, eu recebo de imediato. Se eu fico lá 10, 15, 50, 100 dias internado, eu saio e recebo de maneira imediata. Se eu faço uma cirurgia, eu recebo de maneira imediata. Então, são situações que me protegem rapidamente, assim como é fazer uma reserva de emergência também. Mas nem sempre, né, chegaria aos 5%. São casos muito específicos, né, que acaba chegando, e aí a pessoa, entendendo a importância, ela se organiza. Dentro de um planejamento financeiro, ela consegue pagar. Então, não passando disso é mais que o suficiente, não passando disso é suficiente para a gente ter uma boa proteção. Eu acho que com esse esclarecimento, eu acho que é um alívio, porque eu imagino que essas pessoas estavam achando que era bem mais. É porque acaba... entra muito na linha de algumas pessoas trabalham muito com seguros resgatáveis. E o seguro resgatável, ele vai muito além do custo das coberturas. Ele custa muito mais caro do que se deve. E aí, de fato, se você olha, às vezes, algumas apólices de clientes que têm seguro resgatável, acaba passando 10%, 15%. E aí, acaba sendo aquele mês mais difícil, pode ser que ele não consiga pagar, atrase parcela, deixe de ter um benefício. Então, às vezes, fica caro por conta disso. Qual que é a diferença de um seguro resgatável para um não resgatável? Custo, principalmente. Né? Ele acaba sendo muito mais caro. Né? Você constrói, às vezes, dá um exemplo, uma mesma apólice de um seguro resgatável que custa R$1.000, eu consigo, muitas das vezes, converter essa apólice para um seguro de 300, por exemplo. Tá? Essa diferença... eu falo para o cliente, cara, investe, aplica como você bem entender. Porque é melhor que esses 700 entre numa carteira de investimento e tenha liquidez, porque o seguro resgatável, no mês mais difícil, você resgatar, a pólice acaba toda. Então não está protegido mais. Mas a apólice resgatável, ela também tem um prazo? O seguro de vida, ele é... Nossa, agora eu tô com muita dúvida. Não, o seguro de vida. O seguro de vida normal, não resgatável, certo. Ele é vitalício? Tem as duas formas. Tem o vitalício e tem com prazo determinado. Aí cabe o consultor fazer essa análise junto ao cliente, entender N fatores para que a gente possa montar uma proposta. Pode valer a pena por prazo determinado? Pode, por exemplo, você tem filho, o Tito. O Tito, você quer fazer uma proteção para ele
pensando em que vai chegar um momento, até pelo menos até ele se formar na faculdade. Então, vamos supor que ele tenha mais 20 anos até lá. Então, você pode construir uma proteção pensando nisso. Vou proteger a minha sucessão, pelos próximos 20 anos. Então, pelo menos até a faculdade ele está protegido, depois ele toca a vida dele. São formas de proteger. Mas não pensando na minha própria saúde, né? Porque pensando na minha própria saúde, eu limitar o prazo... Não, aí as coberturas em vida, não. As coberturas em vida, elas podem ser... Ah, tá. Você está falando só da morte. Às vezes você contrata uma pólice onde o capital de morte ele pode ser vitalício, vou pagando até morrer, ou... o capital de morte ser temporário, 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, entendeu? O restante continua, mas aquele capital... Porque o capital de morte, se ao longo da vida você venceu na vida, tá com o dinheiro guardado, você não precisa dele. Eu tenho 4 pilares na hora de construir um capital de morte, que a gente chama de sucessão. Eu não estou mais aqui, vou deixar isso para alguém. 1, né? Você que é advogada tem essa noção. O custo de inventário é altíssimo no Brasil, a gente paga imposto vivo e deixa imposto quando não está mais aqui. Pode chegar de 11%, 13%, dependendo do estado até mais. Então a gente deixa para alguém pagar um inventário de tudo que estava no nosso nome. Imóvel, automóvel, recurso financeiro. Tem que pagar antes. Porque trava tudo. Tá? Mas o meu imóvel é nome meu e da minha esposa. Mas se um morre, ela herda a metade, ela paga inventário dessa outra metade. E tem que pagar antecipado. Você não consegue vender para depois pagar, você tem que pagar antes. E aí quem deixa um grande patrimônio, deixa um grande imposto a pagar. Imposto a pagar. Então a gente pensa em inventário, lógico que a gente levanta uma série de informações para saber o que a pessoa tem, no nome dela, não é e tudo mais. Dívidas, né? Às vezes a pessoa ela fez uma dívida porque ela tem poder de pagar, mas se ela não estiver mais aqui, então você soma essas dívidas num capital de morte que você fala com a pessoa, esposa, cônjuge, não estou mais aqui, mas o dinheiro da dívida está aqui, se eu morrer, você quita. Outra é a educação dos filhos. A gente faz uma estimativa, porque a pessoa pode deixar para aquela família, a educação do Joãozinho está paga. Né? Então você vai tocar a sua vida, tá tudo bem, mas os gastos com a educação daqui até o ensino médio, até a faculdade, até um intercâmbio, a gente constrói isso juntos. E padrão de vida, porque a gente pode falar, às vezes é um principal provedor. Vamos para uma casa que tem uma pessoa que ganha 20 mil e a outra 10, a gente está falando de uma casa que ganha 30. Só que se esse de 20 não tiver mais aqui, a casa de 30 passa a ganhar 10. Então a gente pode construir também e falar o seguinte, vamos deixar o quê? 1 ano, 2, 3, 5 anos de padrão de vida dessa casa mantida, já que o dia que você não estiver mais aqui? Então esses 4 pilares são ideias que a gente constrói na hora de deixar algo para alguém, né? Inventário, dívida, educação dos filhos e padrão de vida. Então até para a gente não estar mais aqui tem uma lógica. Claro que às vezes vai muito sentimento. Né? Não, beleza, Marcos, você construiu aqui, mas eu quero um pouco mais. Pode deixar um tanto a mais aí. Tudo bem, a gente constrói uma ideia juntos, entendeu? Então, o capital de morte, ele pode ter esses períodos aí. E vamos supor, se nesse exemplo que você deu, tem um casal e um ganha bem mais do que o outro. Vale a pena a pessoa que ganha menos fazer um seguro em nome da pessoa que ganha mais? Porque vamos supor, a pessoa que ganha... Se a pessoa que ganha menos faltar, quem ganha mais vai suprir ali as necessidades. Às vezes os gastos da casa ela consegue bancar. O problema é se quem ganha mais vier a faltar. Vale a pena... Seria um caso a pensar assim, vamos me colocar como exemplo. Eu, ao invés de eu fazer um seguro no meu nome, eu fazer um seguro no nome do meu marido, porque o grande problema seria se ele faltar. Existe isso? Tem isso também? Quando a pessoa é o principal provedor, é mais importante do que todos. O que tem, às vezes ela é provedor menor, também é importante se proteger. A gente tem que entender cenários, né? Imagina um autônomo que de uma hora para outra ela perde seu companheiro, sua companheira, né? Como é que vai ficar a cabeça dessa pessoa nesse primeiro momento? Né? Eu ganho muito mais que a outra. Mas e se a pessoa que ganha mais não ficar muito bem? Então, às vezes, um recurso, mesmo para essa pessoa que ganha menos, mesmo que essa pessoa que ganha mais receba, ela pode ter um momento de estabilidade, de um emocional dela, até tudo se encaixar, ela entrar em órbita novamente e seguir a vida. Então, por isso que acaba a gente tendo vários exemplos diferentes que cabe na hora entender todo esse contexto. E a gente acaba fazendo N perguntas para a pessoa para contextualizar tudo isso e realmente trazer uma solução. Porque no final a gente precisa dar uma solução.
né? Ó, eu enxergo a solução para você dessa forma. E aí, o que você acha? As soluções são diferentes. São totalmente diferentes. E aí, no final da nossa bate-papo, da apresentação, a gente leva valores de cobertura, a gente leva valores a pagar, a gente ajusta, né? Para as arestas no final. Porque eu entendo que tudo tem um custo, isso vai ser colocado dentro do orçamento, a gente pode ajustar. Entre ter um guarda-chuva de 2 metros e um guarda-chuva de 1,5 m, não deixa de ser um guarda-chuva. Uma coisa é respingar no pé, outra coisa é se molhar todo, né? Então, cabe a gente entender tudo isso na hora. E pelo que eu entendi, assim, independente, você tem 1000 soluções, ok, para 1000 situações. Mas independente da solução, qualquer situação que você passar, seja de morte, de doença, um acidente, alguma coisa, você ter aquele suporte ali, até pro emocional, né? Nisso eu não vou ter que pensar, né? Você recebe... E esse recebimento é rápido? Sim, a gente vai levantar algumas documentações, quando em possíveis acionamentos, e dar entrada na seguradora. Eu digo aí que não costuma passar de muito 15, 20 dias no máximo, se a pessoa já está recebendo as indenizações com a documentação toda certa, né? Realmente tendo a validade, está dentro das coberturas, dentro das partes cobertas, isso faz toda a diferença. E a gente, quando pensa em seguro de vida, a gente pensa muito no profissional autônomo, que precisa realmente se proteger. Vamos imaginar um dentista que tem um problema na mão. Se ele vive daquilo, que a vida dele acabou, o que ele vai fazer? Mas vamos... Isso aí eu acho que eu consigo visualizar fácil. Acho que o público também vai conseguir visualizar fácil. Agora, e se eu tenho carteira assinada e eu recolhi INSS, mas não pelo teto? Vale a pena eu ter um seguro de vida ou não? Se eu já tenho INSS, já está ótimo? Vale, até porque você falou, existe um teto, né? Imagina o CLT que ganha 30 mil por mês. E se ele sofre um acidente, né? A aposentadoria dele foi o quê? Antecipada. Ele sofre um acidente, então ele passa de 30 a ganhar 7. E aí? O teto é mais ou menos 7.700, alguma coisa do tipo. Então, e isso, também ele não tem a indenização, né? Que é aquela... Isso se ele chegar no teto. Os cálculos de INSS é muito complexo, né? Então, a gente não sabe dizer. Mas considerando um teto, essa pessoa de 30, ela passa a ganhar 7. Né? 7.700, 8 mil, vamos assim dizer. Olha o desequilíbrio, como é que fica o padrão de vida. A pessoa que ganha 30, ela gasta, sei lá, seus 20 mil por mês, 25. E quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Isso é fato. Né? A gente tem uma vida melhor, né? A gente tem um conforto melhor. Então imagina a vida dessa pessoa, o padrão de vida dessa pessoa ser desequilibrado da noite para o dia. Acidente a gente não prevê. Ninguém prevê que vai sair daqui e ser atropelado. Isso não tem como prever. A saúde ainda, eu tendo uma atividade física, me alimentando bem, ok, você ainda consegue postergar qualquer situação que às vezes você tem uma pré-existência. Mas o acidente não. Você deu o exemplo do dentista, né? Dentista, médico, enfermeiro, veterinário, são profissionais que, além do corpo inteiro estar ali, ele precisa muito das mãos, né? O dentista, esses profissionais da área, mas sem a função pinça, ele não trabalha. Então, tem coberturas até se ele perder o movimento do indicador. Quando eu falo perder, você pode perder tanto a amputação quanto perder o movimento. Imagina alguém da área da saúde, qualquer área, sem isso aqui. Ele não trabalha, a gente não escreve nosso nome. Se fizer um teste lá, tentar escrever o nosso nome sem o dedão, a gente vai escrever todo. Então aí eu consigo visualizar aquilo que você falou, que existem 1000 soluções para 1000 atividades. Porque, por exemplo, o meu dedão não vale tanto quanto o dedão de um dentista. Eu sou advogada, eu consigo sobreviver sem o dedão. O dentista não. Então, assim, ele precisaria de uma indenização maior. Num caso desse, eu não, já poderia ter uma indenização. Porque a gente pode falar de um dentista ou de um médico, um cirurgião, por exemplo, que ele ganha, às vezes, sei lá, 50, 60, 100 mil por mês fazendo cirurgia, pode cair para 10, porque ele só vai clinicar, porque ele só vai poder digitar, não vai poder aplicar uma seringa, não vai poder fazer nada manipulado, né? Então, essa situação é muito complexa, que a gente vai entendendo caso a caso. Muito boa essa entrevista, hein? Esclarecedor. Agora, só para fechar, você faz parte lá do Conecta Parceiro de Negócios. Fala pra gente como é que tá sendo a sua experiência. Teve algum resultado? Tem alguma história para contar de alguma coisa legal? Cara, é muito legal. A gente conversa com pessoas de diferentes credos, raças, personalidades, de todo
tipos diferentes e a gente vai vendo realidades, né? E isso é muito legal. Você vai participando, conhecendo as pessoas. É gente que teve neném agora, posta foto no grupo, né? Isso é legal pra caramba. Assim, a gente faz essa troca, né? São diferentes profissionais, diferentes atuações. Eu acho que no fundo, assim, o network ele vai muito além de negócios, né? É conhecer pessoas, né? E a gente acaba fazendo amizade com essas pessoas e isso a gente não imagina, né? Acho que o mais legal é essa troca de parcerias, independente se daquilo ali a gente faz vendas ou não, né? Inevitavelmente faz, né? Com o passar do tempo. Né? Acho que até na nossa rotina de amigos, se a gente começar a falar demais do que a gente faz para os amigos, a gente vende para um amigo, imagina quando a gente está com algo direcionado a vendas, a trabalho, né? Acaba saindo, né? Mas isso é legal também, né? Com certeza ajuda, né? A fidelizar ainda mais. Obrigada, Marcos Vinícius. Gente, fica ligado no nosso podcast, teremos outras entrevistas hoje ainda.